Deve ter pacientes que têm uma dúvida sobre essa questão do uso da testosterona transdérmica. Você vai lá, coloca, passa. Se você tocar em alguém, você vai passar Pode testosterona para passar. aquela pessoa? Pode passar, sim, tá? O que acontece é o seguinte, na grande maioria das vezes, quando você administra a testosterona e a testosterona ela é bem absorvida, 2 horas após, é difícil você passar para outra pessoa num abraço, mas não é impossível. É Sim. por isso que cada vez mais a gente está aderindo, cada vez mais e com bons resultados e com maior segurança, neste caso também, aos implantes hormonais. Quando você faz os implantes hormonais, além dos benefícios trazidos pelos implantes hormonais subcutâneos, você consegue também garantir mais segurança para crianças, por exemplo. Por exemplo, eu me lembro muito bem em um tempo em que eu utilizava, né, não existia ainda o meu acesso aos implantes, eu não sabia como administrar os implantes ainda, e na época eu usava a testosterona transdérmica, tá? Então, o que é que aconteceu? O meu filho do meio, que é o João, hoje ele tem 15 anos, ele estava entrando em uma puberdade precoce. E a criança entrando numa puberdade precoce, ele para de crescer. Seus ossos vai ficar baixinho, tem as suas repercussões, porque ele vai parar de crescer antes do tempo, vai ser uma solidificação das articulações antes do tempo, ele não vai crescer, vai ter transtornos com isso. Isso poderia ter sido resultado da minha testosterona. Então a endocrinologista que o acompanhava na época pediu para que eu parasse a minha testosterona por via transdérmica, porque ela não poderia garantir que eu não estivesse passando para o meu filho. Então o que é que eu fiz nessa época? Comecei com injetável, que foi bom também, foi legal, mas não tão bom quanto os implantes. Depois que eu descobri os implantes e comecei a utilizar em mim, aí eu vi a diferença. É mais ou menos o seguinte, você fazia a terapia transdérmica com testosterona no homem ou na mulher, é mais ou menos o seguinte, é um Fusca. Um Fusca é um carro legal. É antigo, mas é legal, tá? Ele anda, leva você a todo lugar, de vez em quando ele para, mas ele vai, leva você, vai, tudo bem. Tem as suas dificuldades, quebra, depois conserta novamente. Mas é um bom carro, ele está cumprindo o papel dele. E os implantes hormonais são um BMW. Eu diria até que são um jatinho. Eu não estou falando aqui de riqueza. Eu estou falando aqui de riqueza em relação aos resultados, em relação às comodidades, em relação ao que a gente vê de benefícios trazidos por essas duas técnicas. A via transdérmica continua sendo muito boa, com certeza excelente. Tem pacientes minhas que utilizam até hoje a via transdérmica. Mas quando elas começam a descobrir os benefícios trazidos pelos implantes, elas não mudam mais. É o que de mais atual tem? Na verdade, os implantes eles existem no Tem mundo. algo acima disso? Ah, não, tem Não, algo que é o que eu mais vejo mais atual. atual de reposição hormonal são os implantes. Apesar de extremamente combatidos pelas sociedades médicas. Por quê? Porque são manipulados. Eu compreendo as sociedades médicas. Não é que elas estejam erradas. É porque elas só trabalham com medicamentos industrializados, tá? Não significa dizer que nós estejamos errados. Nós não estamos errados. Nós que trabalhamos com implantes subcutâneos, não estamos errados. É permitido por lei que nós façamos isso. Afinal de contas, as farmácias de manipulação existem. Ou elas estão contra a lei? Ou elas estão fora da lei? Claro que não. Elas obedecem toda uma legislação da Anvisa para a confecção dos seus medicamentos, para que somente depois disso seja distribuído para a população. Mas é manipulado. O manipulado, de acordo com alguns médicos e algumas sociedades, não obtiveram o crivo da medicina baseada em evidência, que é estudos científicos, ensaios clínicos randomizados, duplo cego, placebos controle, com grande quantidade de tamanho amostral durante muitos anos, que é algo exigido pelas sociedades para que ela possa dizer que aprova. Não tem problema nenhum em relação a isso.